Salve, salve galera, André Kroll aqui com vocês. Galera, a segunda temporada de Loki chegou ao seu final. Hoje a gente vai discutir tudo dessa série com spoilers agora mesmo, logo depois da vinheta, então roda aí. Galera, se tudo saiu como planejado, esse vídeo chega aí mais ou menos uma semana depois da estreia do último episódio do Loki. Mais ou menos! Tá joia? A gente deu um tempinho aí a mais porque eu queria conversar com spoilers aí com vocês a respeito dessa série, tá joia? E antes da gente entrar na segunda temporada de Loki, quem é inscrito do canal já conhece o ritual, então já deixa o like aí pra não esquecer no final, é pra valorizar o trabalho, beleza? E se você tá chegando aqui pela primeira vez, por muito prazer, seja muito bem-vindo. Meu nome é André Kroll, eu faço parte da equipe do Popverso, onde a gente produz conteúdo de cultura pop nesse canal aí com uma frequência absurda, tá joia? Então já considera se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder nada aqui no canal, tá joia? Então bora lá, vamos falar de Loki. Depois do final catastrófico da primeira temporada, o multiverso existe e suas ramificações não param de crescer, colocando em risco não só a própria AVT, mas toda a existência, sendo um dos poucos que se lembra com o que aconteceu no final dos tempos. Cabe a Loki e seus amigos partir uma jornada para deter a sobrecarga do tear temporal e a destruição de todo o multiverso. Bom galera, lá no final da primeira temporada, quando o Loki encontra as suas variantes, nós aprendemos que o fracasso faz parte do destino do Loki. Independentemente da variante, da realidade, do universo, o fracasso é sempre uma constante aí na vida do Deus da Trapaça. É inevitável a gente associar Loki ao fracasso quando a gente revisita a trajetória dele. Afinal de contas, ele fracassa ao tentar tomar o trono de Asgard, ao tentar invadir a Terra com Chitauri, ao tentar ser o salvador do povo de Asgard, ao tentar impedir com que Thanos fugisse com a Joia do Espaço. E por último, ele fracassa ao tentar evitar que a Sylvie mate aquele que permanece no fim dos tempos. Partindo dessa premissa, a gente entende que a segunda temporada de Loki, assim como a primeira, vai muito além dessa fórmula que está ficando cada vez mais esgotada dentro do gênero de super-herói, de única e exclusivamente fazer um filme de herói com muita ação, correria, pancadaria, raio e etc. Não, Loki é sobre os seus personagens, sobre os seus dramas, sobre os seus dilemas, sobre as suas motivações, sobre os seus arcos de transformação. A primeira luta do personagem é contra si mesmo e contra a sua própria natureza de sempre fracassar. E o desejo que ele tem de manter em segurança o Mobius e os seus amigos da AVT. Essa talvez seja a grande motivação do personagem nessa segunda temporada. Essa nova temporada ela tem 6 episódios de uma narrativa muito enxuta, um ritmo muito constante, acelerado, que valoriza o senso de urgência em face do perigo imediato proposto pela história. É pautada nessa transformação do Loki. O Loki que sempre foi um personagem muito cheio de camadas a explorar. Com atitudes bem questionáveis aí nos primeiros filmes do MCU, mas que estavam intimamente ligadas ao seu desejo de reconhecimento, de pertencimento, de amor mesmo, que o personagem sempre demonstrou ter. Essa necessidade esteve presente no personagem desde sempre. Um vazio que ele achou que ele poderia preencher com tronos, conquistas, poder, mas que no final das contas levou o personagem a morrer nas mãos do Thanos. E agora leva o personagem a uma iminente destruição do multiverso, por consequente a perda de tudo aquilo que ele valoriza agora. Loki ele perdeu toda a família dele e agora a única coisa que ele tem é essa nova família que são seus amigos da AVT. E eles estão prestes a serem exterminados junto com toda a existência do multiverso. Por isso que a série foca em contar a história a partir dessa jornada de transformação do Loki, mostrando como os traumas, como os dilemas e principalmente como o amor vai guiar esse personagem e justificar, no meu modo de ver, com perfeição as suas ações até o desfecho da história. Bom, já que a gente falou dessa história, ela reúne exatamente os principais elementos que fizeram com que os fãs se apaixonassem pelo universo da Marvel aí no cinema, sabe? Um roteiro fluido, sem entraves, personagens interessantes, carismáticos, com falhas e dilemas que os tornam tão humanos que fica quase impossível, sabe? Não se conectar e não se importar com eles, sabe? Essa foi uma premissa muito
básica da Casa das Ideias desde sempre. Desde as primeiras histórias do Stan Lee, Jack Kirby, a ideia sempre foi trazer personagens que se aproximassem mais da realidade e dos problemas que nós, humanos comuns, temos. E esse foi o grande sucesso da Marvel aí lá no seu início, fazendo um contraponto aos deuses intocáveis que a DC tinha naquela época nos quadrinhos. Galera, a história dessa segunda temporada ela é muito sólida. Ela trabalha muito bem os seus temas em si. Ela responde às questões que ela levanta, os temas que ela se propõe a debater ao longo de toda a temporada. Amarra algumas pontas deixadas na primeira temporada e deixa algumas perguntas que são muito pertinentes para o futuro dessa saga do multiverso. Ela consegue ter um desfecho incrivelmente satisfatório, por mais agridoce que ele tenha sido, sem deixar aquele gosto de que o tempo que você dedicou para assistir aquele produto não lhe proporcionou nenhum tipo de recompensa. Amor, amizade, destino, propósito, livre-arbítrio são só alguns dos assuntos que a série se propõe a debater, com diálogos bem elaborados que vão nos fazer pensar nesses temas não só no contexto da história que a gente está acompanhando, mas numa aplicabilidade geral, uma provocação à nossa reflexão num nível que eu particularmente não esperava. Quando acompanhamos a viagem de Loki pelo tempo e numa busca desesperada por uma variante daquele que permanece, que é o único capaz de consertar o tear temporal e impedir uma destruição multiversal, o Loki nos propicia as mais autênticas emoções, sabe? Expondo não só a motivação e o dilema dos seus coadjuvantes em volta da história, mas como também as escolhas e os reflexos delas. Colocando em xeque o quanto que todos estão ou não estão dispostos a sacrificar em prol de uma causa. Como você não se identifica, por exemplo, com a Sylvie, que agora se preocupa em viver uma vida normal e pacata numa pequena cidade americana dos anos 80, sem se preocupar com problemas, com questões de ordem universal. A única coisa que ela quer é experimentar uma oportunidade de ter uma vida. Algo que foi tirado dela. E por isso que a Sylvie matou, destruiu e criou uma crise que comprometeu praticamente toda a existência. E aí, para que não haja a repetição do tema, nessa nova temporada, a série se dedica a explorar o quanto de bondade e até de humanidade existe nessa personagem. Quando ela não se deixa mais ser tomada pela raiva e pela vingança, assim. Sylvie é uma ótima personagem que tem um carisma absurdo, com uma atuação excelente da Sofia Di Martino. É uma pena que seu arco se conclua praticamente nos primeiros episódios aí dessa nova temporada e a personagem fica um tanto quanto sem função aí até o final do enredo. O restante do núcleo de personagens dali da AVT segue esse mesmo padrão de qualidade, o mesmo padrão que a gente viu na temporada anterior. O Mobius do Owen Wilson continua sendo o meu personagem preferido da série. O Mobius ele é responsável, mesmo que de uma maneira involuntária, por assim dizer, por conduzir o Loki pela sua jornada de transformação na maior parte do tempo. Além de arrancar boas risadas aí, com cenas de alívio cômico excelentes aí, muito bem colocadas aí ao longo da temporada. Agora, se tem alguém que roubou a cena nessa primeira temporada, foi o Ouroboros do Ke Huy Quan. Além de um personagem divertido, ele nos propicia explicações, digamos assim, de pseudociência envolvida nas viagens do tempo abordadas na série. A presença do próprio Ouroboros aí ao longo dessa temporada representa um tipo de paradoxo temporal e o ciclo infinito de destruição e renascimento da própria EVT, aliás, coisa que inclusive o seu próprio nome representa. Basta ver, por exemplo, a simbologia que está atrelada ao termo Ouroboros dentro da alquimia, que é uma cobra engolindo a própria cauda, nessa representação aí de ciclo infinito de destruição e renascimento. Agora, a maior adição em termos de personagem nessa temporada foi justamente o aumento do background daquele que permanece, né? A gente viu ele brevemente na última temporada. Agora, a maneira com que ele é mostrado não representa o tamanho da ameaça que ele diz significar. E isso muda totalmente nessa segunda temporada, quando a gente fica sabendo muito mais dos seus planos, do que ele fez ou deixou de fazer para poder criar a AVT e deixar ela no nível que está, o porquê que ele se refugiou no fim dos tempos, quais os objetivos dele, o que ele é capaz de fazer para poder manter os seus planos em curso. Agora sim você tem de fato um início
de uma construção de um bom vilão. É muito diferente, por exemplo, daquela versão do Kang que a gente viu lá em Homem-Formiga Quantumania. Essa versão do Kang, ou aquele que permanece, que é alguém disposto a privar as pessoas até mesmo do direito do livre-arbítrio, do direito de escolher ou não viver uma vida, ele só reforça a impressão de que aquela versão do Kang que nós vimos em Homem-Formiga Quantumania é de fato um vilão muito fraco, que não conseguiu lidar com Scott Lang e meia dúzia de formigas gigantes. Agora, o que a gente pode ressaltar dessas versões que foram apresentadas do Kang até agora é justamente a versatilidade na atuação do Jonathan Majors, porque ele consegue dar uma identidade para cada uma delas. É o ar de déspota que nós vimos no Kang de Quantumania, é o ar debochado e superior daquele que permanece, os tons de bondade que nós vimos no Victor Timely agora nessa segunda temporada de Loki. Inclusive o Victor Timely, que é um personagem que foi muito bem construído, porque é um personagem legal, um personagem que tem um sonho, que deseja ser um inventor, que não consegue realizar as suas invenções justamente pela privação de tecnologia da sua época, mas que ainda assim não desiste, ainda assim tem lá as suas falhas, tem lá os seus desvios de caráter, mas ele não é essencialmente mal, pelo menos não ainda. Pessoalmente, depois do desfecho que essa segunda temporada dá à história, eu não acredito que a gente vai ter uma terceira temporada de Loki. Isso não significa que em algum momento o personagem não vá aparecer novamente no MCU, mas eu acredito que a história dele foi contada e foi entregue um final que é muito mais do que satisfatório. Depois de toda a sua jornada para tentar consertar o tear temporal, Loki entende que o tear, na verdade, ele não é uma sustentação para o multiverso. Na verdade, ele é uma última linha de defesa criada por aquele que permanece no caso de todos os recursos da AVT falharem. Ou seja, se as ramificações do multiverso fugirem ao controle, o tear temporal explode, liberando uma onda de entropia que aniquilaria toda a existência. Então o Loki, ao melhor estilo efeito borboleta, ele viaja no tempo tentando inúmeras possibilidades de mudar esse futuro terrível, até ele entender que de fato ele, Loki, precisava fazer, ele esgota N possibilidades até ele entender o que ele, Loki, precisava fazer e como ele precisaria se sacrificar pelos seus amigos e realizar o glorioso propósito a qual ele, Loki, estava destinado a realizar. Então o Loki se desprende de todo o seu poder para juntar todas as ramificações temporais, ficando como uma espécie de regente dessas ramificações, sabe? E deixando para trás essa sina de fracasso para de fato cumprir o seu glorioso propósito. E de quebra, galera, no processo, ele ainda se torna um poderoso regente, afinal de contas agora é ele que rege as ramificações temporais, sabe? Se tornando um regente poderoso como ele sempre quis ser. O conceito do tear temporal como um agente estabilizador das linhas do tempo, agora é o Loki que é esse agente, sabe? Ele é um verdadeiro tear temporal, né? E como não podia ser diferente, ele dá um toquezinho pessoal aí no seu próprio tear temporal, transformando na estética visual do negócio como se fosse uma árvore, uma gigantesca árvore ali. É logicamente que emulando a Yggdrasil, né, a árvore cósmica que sustenta os 9 reinos dentro da mitologia nórdica. O que é, no meu entendimento, galera, um final maravilhoso. Não, como eu disse, não poderia ser mais satisfatório o final para o personagem, sabe? Validando toda essa jornada de transformação que ele passou ao longo das 2 temporadas, sabe? Galera, a série tem várias referências ao MCU, aos eventos passados na Saga do Infinito, a eventos atuais, menções à variante do Kang em Quantumania, tem referências bem legais aos quadrinhos, principalmente ao Loki, agente de Asgard. Tem um detalhe curioso da menção de Zenia, que aqui é um vilão, sei lá, de 5ª categoria das histórias do Thor. A segunda temporada de Loki não tem cena pós-créditos no final, beleza? A gente tem uma cena pós-créditos no final do primeiro episódio. Uma escolha, galera, no meu modo de ver, muito acertada, sabe? Porque a temporada termina com esse clima de redenção, de sacrifício, de acolhimento
por conta das ações do Loki. Então é absolutamente acertado, sabe, que você termine a série sem perder essa atmosfera. Bom, galera, agora é a sua vez. Conta pra mim o que vocês acharam de Loki, beleza? Deixa aí a sua opinião sobre a série nos comentários, sempre de maneira educada, tá? Já a gente vai ler e vai responder os comentários aí de todo mundo. Lembrando que se ainda não deixou o like, a hora é agora. Deixa o like para valorizar o trabalho e pro YouTube entender que esse conteúdo é bacana e entregá-lo para cada vez mais pessoas, tá? Já é para ajudar o nosso canal a crescer. Você ajuda o canal a crescer também compartilhando esse vídeo, então manda aí naquele grupo que a galera curte um filme de super-herói, curte uma série de super-herói, manda lá, tá joia? Lembrando que a gente tem vídeos semanais de cultura pop aqui, então se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever e ative o sininho das notificações para não perder nada de novo aqui no Popverso. Acompanhe também as nossas redes sociais aí no perfil @popverso_oficial, principalmente no Instagram. A gente tem conteúdos diários de uma equipe que não para, tá já? Então espero vocês lá também. E eu volto a qualquer momento aí com mais um vídeo bacana para vocês. Não esqueça de conferir todos os links da descrição e nos cards, tá joia? E em breve eu tô de volta. Valeu!